Jingle Bell, mas não é Natal. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. E lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite, de segunda a sábado no meu canal. E lembrando a todos vocês que gostam de DVDs, menus, colecionam DVDs originais ou simplesmente amam o cinema, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, porque é muito importante no Bora DVD, tá? E ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje, como eu falei para vocês, é uma comédia de Natal. Um grupo de crianças, um aeroporto, um voo cancelado e uma noite inteira de confusão. Porque o DVD sorteado de hoje é Menores Desacompanhados. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui, tá bom? Então, bora falar um pouquinho do contexto desse filme. O filme Menores Desacompanhados ele foi lançado em 2006. O título original é Unaccompanied Minors, tá? E o filme ele foi dirigido por Paul Feig. Vocês estão vendo aí no lado quais são os outros filmes que ele fez, tá? E a história aqui acompanha um grupo de crianças que está viajando sozinho durante o período de Natal. Mas uma tempestade de neve causa o cancelamento de vários voos. E eles acabam presos dentro do aeroporto. Sem os pais e com os funcionários do aeroporto tentando controlar toda aquela confusão. E como eu falei pra vocês, nesse filme aqui traz também vários elencos e as crianças aqui famosas, principalmente a criança aqui que faz o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris. Eu não sei o nome completo dele, mas eu vou tentar adivinhar depois, saber qual é o nome completo do ator que interpreta o Chris de Todo Mundo Odeia o Chris, tá? E, gente, eu gostei bastante desse filme, é uma comédia leve, tem várias situações engraçadas e funciona muito bem como um filme de Natal, tá? Mas no finalzinho do vídeo eu vou dar mais detalhes falando sobre o filme Menores Desacompanhados, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente. Como diz lá em cima, todos os voos cancelados, menores desacompanhados. 6 crianças presas em um aeroporto na véspera de Natal, sem supervisão. Alguém chame a segurança! Olha elas aqui. Aqui está a lombada, parceria aqui da Warner. Eu gosto de mostrar os DVDs da Warner, gente. A parte de trás, uma aventura repleta de ação para toda a família, carregada de charme e de apelo. Um pouco aqui da sinopse do filme com algumas ceninhas. Contém alguns bônus nessa edição. A duração do filme é curta, 1 hora e 30 minutos. E a classificação é livre para todos os públicos e o tema é festas natalinas. E abrindo aqui está a arte do disco, artezinha simplesinha, mesma arte da capa da frente. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 30% a crítica e 53% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Beleza, então? Esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes de Menores Desacompanhados. E antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá? Só aparece a logo da Warner e depois já vai direto pro menu. Então, curtem aí o menu de Menores Desacompanhados.
Onde é que tá a decoração de Natal? Bem, nosso chefe não gosta muito de Natal, então ele guarda toda a decoração de Natal em algum lugar. Mas ele deixou a gente pendurar algumas coisas. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Menores Desacompanhados, uma comédia de Natal que acompanha um grupo de crianças que acaba preso em um aeroporto durante uma forte tempestade de neve. E o filme aqui é estrelado por Lewis Black, Wilmer Valderrama, Dylan Christopher, Brett Kelly, Gia Mantegna e Tyler James Williams, que interpreta o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, tá? Eu pesquisei aqui qual é o nome dele. Então, eu vou avisando a todos, a partir daqui terá bastante spoilers, então se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa que eu vou falar pra vocês sobre o filme Menores Desacompanhados, parte por parte, bem detalhada. Então, bora lá começar pela sinopse. A história começa durante o período de Natal, quando milhares de pessoas estão viajando para passar as festas com as suas famílias. Entre os passageiros estão várias crianças que estão viajando sozinhas. Uma delas é Spencer Davenport, um garoto que está viajando para visitar o pai. O Spencer não está muito feliz com a situação. Ele sente falta da família e está preocupado com a viagem. No aeroporto, ele acaba conhecendo outras crianças que também estavam viajando seus pais. Próximo capítulo, as crianças. Entre os menores desacompanhados estão o Spencer, que eu falei pra vocês, Catherine, Charlie, Beth e Grace. Biff e Grace, tá? E cada um possui uma personalidade completamente diferente. Eles acabam sendo colocados juntos em uma área especial do aeroporto destinada a crianças que estão viajando sozinhas. No começo, eles não se dão muito bem, mas uma grande tempestade de neve muda completamente seus planos. Próximo capítulo, a tempestade de neve. Uma forte tempestade começa a atingir a região. Os voos são cancelados e os aeroportos ficam lotados. E as crianças descobrem que não poderão continuar as suas viagens. Elas terão que passar o Natal no aeroporto. O problema é que seus pais estão longe e não podem simplesmente buscá-las. Próximo capítulo, presos no aeroporto. As crianças ficam sob a responsabilidade dos funcionários do aeroporto. Um dos principais responsáveis pela área é Oliver Porter, que é interpretado por Lewis Black. O Oliver, ele é extremamente rígido. Ele está acostumado a lidar com crianças e tenta manter tudo sob controle, mas não faz ideia da confusão que essas crianças vão causar. Próximo capítulo, a fuga. Depois de algum tempo, as crianças percebem que podem aproveitar a situação. Elas conseguem escapar da área onde estavam sendo supervisionadas e a partir daí o aeroporto se transforma praticamente em um enorme parque de diversão. As crianças começam a correr pelos corredores, brincar, explorar lugares que normalmente seriam proibidos e é aí que começam várias das situações mais engraçadas do filme. Próximo capítulo, o aeroporto vira um parque de diversão. As crianças encontram lojas, carrinhos, restaurantes e vários espaços vazios. Elas começam a aproveitar tudo o que o aeroporto oferece e é como se tivessem ganhado um enorme playground. Mas existe um problema, o Oliver está atrás delas. Ele precisa encontrar as crianças antes que elas se machuquem e causem problemas ainda maiores. Próximo capítulo, Oliver tentando controlar tudo. O Oliver ele acaba ficando completamente desesperado. Ele tenta encontrar as crianças e impedir que elas continuem fazendo bagunça. Só que, quanto mais ele tenta controlar a situação, mais confusão acontece. A relação entre o Oliver e as crianças é uma das partes mais divertidas do filme. Ele começa tratando os menores como um problema, mas com o passar da história acaba criando uma relação diferente com eles. Próximo capítulo, Spencer e a família. O Spencer ele é um dos personagens que mais sente falta da família. Ele está viajando porque quer passar o Natal com o pai. A situação do aeroporto faz com que ele perceba ainda mais quanto
ainda mais o quanto a família é importante. E ao longo da aventura, ele também começa a criar uma verdadeira amizade com as outras crianças. Próximo capítulo, Catherine. A Catherine é uma das crianças mais inteligentes e determinadas do grupo. Ela ajuda a organizar os outros e participa das várias aventuras que acontecem no aeroporto. Apesar das brigas e diferenças entre eles, o grupo começa a funcionar como uma pequena família. Próximo capítulo, Biff. O Biff é um dos personagens mais engraçados. Ele é uma criança bastante peculiar e acaba se envolvendo nas situações mais absurdas. Sua presença ajuda a aumentar o humor desse filme. Próximo capítulo, o Natal. Quanto mais tempo passa no filme, mais as crianças percebem que provavelmente passarão o Natal no aeroporto. Mas em vez de simplesmente ficarem tristes, eles decidem aproveitar a situação. Elas transformam aquele lugar em uma aventura, uma verdadeira aventura. E o filme utiliza justamente esse contraste. Um aeroporto lotado e caótico se transforma em um lugar mágico para as crianças. Próximo capítulo, os adultos. Enquanto as crianças se divertem, os adultos ficam cada vez mais desesperados. Os funcionários precisam encontrar os menores, os pais também querem saber onde estão os filhos. E a situação começa a ficar cada vez mais complicada. Próximo capítulo, a amizade. Uma das principais mensagens desse filme é sobre amizade. No começo, aquelas crianças não tinham praticamente nada em comum, mas por estarem presas juntas, acabam aprendendo a confiar uma nas outras. Elas passam a ajudar umas às outras, e isso faz com que o grupo fique cada vez mais unido. Próximo capítulo, o clímax. Quando a situação finalmente chega ao limite, as crianças precisam enfrentar as consequências de tudo o que fizeram. O Oliver consegue localizá-las, mas depois de toda a aventura ele percebe que elas não são simplesmente crianças problemáticas. Elas estavam apenas tentando lidar com uma situação difícil. Elas estavam longe dos pais e sem saber quando poderiam voltar para casa. Tem alguns até que se divorciaram, tá? Para finalizar, o final, que é um dos melhores finais. Depois de toda a confusão, os voos começam finalmente a ser retomados. Os pais conseguem reencontrar seus filhos, Spencer finalmente consegue ficar com a sua família. As crianças também percebem que aquela aventura inesperada acabou criando uma amizade que provavelmente não esquecerão. O Oliver, que começou a história tentando simplesmente controlar os menores, também muda sua maneira de enxergá-los. Numa cena maravilhosa que quando ele se veste de Papai Noel dando presente para todos dentro do aeroporto. Foi uma cena muito boa. Esse filme aqui não possui uma grande reviravolta. A principal mensagem desse filme é sobre amizade, família e união. As crianças começam como completos desconhecidos, mas depois de ficarem presas juntas, acabam formando um grupo muito unido. A situação também mostra para elas a importância da família. Mesmo que o aeroporto tenha proporcionado uma grande aventura, elas realmente querem voltar para casa e passar o Natal com seus familiares. Falando umas curiosidades desse filme. Apesar de ele não ser uma história tradicional de Natal, o filme ele acontece durante o período natalino e utiliza bastante o clima das festas. Isso cria uma situação bastante diferente para uma comédia familiar. Em vez de as crianças estarem em casa ou viajando normalmente, elas ficam presas dentro de um aeroporto o filme inteiro. O ator que interpreta o Charlie se tornaria posteriormente conhecido mundialmente por interpretar o Chris em Todo Mundo Odeia o Chris. Everybody hates Chris. E o diretor ele se tornaria posteriormente um dos nomes mais conhecidos da comédia americana. Ele fez vários filmes que fizeram sucesso, principalmente Missão Madrinha de Casamento, que eu adoro esse filme. Agora eu vou falar da bilheteria do filme. Menores Desacompanhados teve um orçamento estimado em aproximadamente 15 milhões de dólares. O filme arrecadou aproximadamente 16,8 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá e cerca de 21,9 milhões de dólares mundialmente. Foi, portanto, uma produção de desempenho comercial modesto. Mas a recepção da crítica foi mista. Alguns críticos consideraram o filme uma comédia familiar divertida, enquanto outros
acharam que a história era simples e dependia demais de situações engraçadas, exageradas, quero dizer. Mas o filme, ele acabou conquistando um público que gosta de comédias natalinas familiares. Então, Menores Desacompanhados é uma comédia simples, mas bastante divertida. Os principais pontos positivos são o elenco infantil, as situações absurdas, o ambiente do aeroporto e a amizade entre as crianças. O roteiro não é muito complexo e algumas situações são previsíveis, mas isso não atrapalha tanto a proposta. Então, para mim, é um filme que funciona muito bem para assistir durante o Natal. Então, na minha opinião, gente, Menores Desacompanhados é uma daquelas comédias que consegue ser simples e divertidas ao mesmo tempo. Eu gosto bastante da ideia de colocar várias crianças completamente diferentes dentro de um aeroporto durante uma tempestade de neve. A partir daí, o lugar vira praticamente um parque de diversão. As crianças conseguem transformar uma situação que poderia ser muito triste em uma grande aventura. Também gosto bastante da relação entre o Spencer e as outras crianças. No começo, eles não são exatamente amigos, mas acabam aprendendo a confiar um dos outros. E o Oliver, interpretado por Lewis Black, é um outro destaque do filme. Ele começa completamente irritado, tentando controlar as crianças, mas aos poucos acaba entendendo que elas estão apenas tentando lidar com uma situação que está fora do controle delas. E o filme também tem aquele clima de comédia familiar dos anos 2000, que eu acho muito divertido. Claro que não é uma história profunda, algumas situações são exageradas demais, mas eu acho que esse é justamente o charme que eu gosto. É um filme leve, divertido e que combina muito com o Natal. E a nota que eu vou dar para o filme Menores Desacompanhados é 8. É uma comédia familiar muito divertida, com boas situações de humor, crianças carismáticas e uma aventura diferente. Não é perfeito, tá? E o roteiro aqui é relativamente simples, mas ele consegue entregar exatamente o que promete. É aquele tipo de filme gostoso de assistir no Natal, principalmente quando você quer uma história leve, divertida e cheia de confusão. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Menores Desacompanhados aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme Menores Desacompanhados? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês gostariam de ficar presos em um aeroporto desse jeito? E qual criança vocês acham que foi a mais engraçada? Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para esse filme e responder até os comentários, tá? Também, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui no canal Bora DVD, e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs, tá? E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.